YouTube, beleza? Cavalo aqui com vocês mais uma vez, hoje para falar de um ícone da cultura pop, Conan o Bárbaro. Nesse vídeo eu vou te contar curiosidades, adaptações de Conan em várias mídias e seu legado na cultura pop. E algumas de suas melhores adaptações nos quadrinhos. Você não vai querer perder nada dessa análise, mas não se esquece, deixa seu like e faz a sua inscrição no canal. É importante para que eu traga cada vez mais conteúdo para vocês. Solta a vinheta! Cavalo Geek. Hey! Conan teve sua estreia na literatura com as histórias escritas por Robert E. Howard na década de 30 e 40. As histórias originais de Conan são consideradas clássicos da fantasia e da espada e da feitiçaria. Após a morte de Howard, outros escritores também contribuíram para expandir o universo de Conan, por meio de romances e contos também. A personalidade de Conan é um dos aspectos mais marcantes e duradouros do personagem, tornando-o icônico na cultura pop. Conan é retratado como um bárbaro poderoso e destemido, com uma combinação única de força física, habilidades de combate excepcionais e uma inteligência afiada. Conan é conhecido por sua natureza feroz e selvagem. Ele é um guerreiro formidável, habilidoso em várias formas de combate, desde o uso de espadas e machados até o domínio das artes marciais. Sua coragem e determinação são inabaláveis e ele é capaz de enfrentar qualquer desafio ou inimigo que se coloque em seu caminho. Além de suas habilidades físicas, Conan também é retratado como um indivíduo astuto e inteligente. Ele possui uma sagacidade aguçada e capaz de decifrar tramas e conspirações e se adaptar rapidamente às situações. Conan é conhecido por sua perspicácia e por ser um estrategista habilidoso, usando a sua inteligência para superar obstáculos e encontrar soluções para os problemas que enfrenta. A personalidade de Conan também é marcada por sua independência e desejo de liberdade. Ele é um espírito livre, que valoriza sua autonomia e rejeita as convenções sociais. Conan é movido pelo desejo de viver aventuras emocionantes, explorar terras desconhecidas e conquistar a sua própria glória. Sua busca pela liberdade e sua rejeição das restrições da sociedade fazem dele um personagem cativante e inspirador. A relevância de Conan para a cultura pop é inegável. Desde sua criação por Robert E. Howard na década de 30, Conan tem sido um símbolo do heroísmo bárbaro e da fantasia épica. O personagem teve um impacto significativo na literatura, nos quadrinhos, nos filmes e nos jogos, influenciando gerações de criadores e entusiastas do gênero. As histórias de Conan exploram temas universais, como coragem, honra, poder e sobrevivência, e oferecem uma fuga para um mundo de aventura e fantasia. Sua personalidade carismática e seu estilo de vida desafiador conquistaram uma legião de fãs ao longo dos anos, tornando Conan um dos personagens mais amados e reconhecíveis da cultura pop. Em resumo, a sua relevância atravessa décadas e o seu legado continua a inspirar e cativar fãs de todo o mundo. Como eu disse, Conan foi criado então pelo escritor Robert E. Howard em 1932. Howard era conhecido por sua habilidade em criar histórias de aventura, fantasia e horror, e Conan se tornou seu personagem mais famoso. Robert Howard foi inspirado por várias mitologias e culturas antigas para criar o mundo de Conan. Elementos das mitologias nórdicas, celta, babilônica e egípcia são encontradas nas histórias de Conan, adicionando uma riqueza cultural ao seu universo. Howard escreveu cerca de 21 histórias completas de Conan, além de vários poemas e fragmentos. Suas histórias originais são consideradas como o cânone principal do personagem. Conan fez sua primeira aparição em revista na história intitulada The Phoenix and Sword, que é A Fênix na Espada, publicada em dezembro de 32 na revista Weird Tales. Essa história estabeleceu o tom para muitas das aventuras futuras do personagem. Já nos quadrinhos, a Marvel Comics adquiriu os direitos de Conan nos anos 70 e lançou uma série de quadrinhos do personagem. As histórias da Marvel foram muito populares e ajudaram a expandir o alcance de Conan para além dos leitores de ficção. Além de suas próprias séries de quadrinhos, Conan também fez aparições notáveis em outros títulos da Marvel, como os Vingadores e X-Men, interagindo com outros heróis do universo Marvel. As capas das revistas e quadrinhos de Conan são famosas por suas ilustrações impressionantes. Artistas talentosos como Frank Frazetta e Barry Windsor Smith contribuíram para a criação de capas icônicas que capturavam a essência do personagem. O legado de Conan é evidente na influência que teve na fantasia e na cultura pop. O personagem inspirou muitos outros heróis bárbaros e influenciou diversos autores, artistas e cineastas. Conan também é conhecido por suas adaptações em jogos de RPG.
como por exemplo no sistema de RPG Conan, o RPG da editora TSR, que foi lançado na década de 80 e permitiu que os jogadores explorassem o mundo de Conan como heróis em suas próprias aventuras. Essas são apenas algumas curiosidades sobre Conan. Sua rica história e seu legado continuam a cativar fãs de todo mundo, mantendo o personagem como um ícone da fantasia e da ficção heróica. Conan tem sido adaptado para diversas mídias ao longo das décadas, incluindo literatura, quadrinhos, cinema, televisão e jogos. Sua popularidade e apelo duradouro têm levado a muitas interpretações e versões do personagem. Vamos falar um pouquinho agora sobre elas. Como eu disse, nos quadrinhos ele fez a sua estreia em 70, com as adaptações da Marvel Comics. Essa série de quadrinhos foi um grande sucesso e apresentou histórias emocionantes e visuais impressionantes. Desde então, outras editoras também publicaram HQs do personagem, incluindo a Dark Horse Comics, a atual Marvel Comics e recentemente também a editora Pipoca e Nanquim. Conan teve uma presença significativa no cinema, sendo mais conhecido pela interpretação icônica de Arnold Schwarzenegger em Conan o Bárbaro de 82 e também Conan o Destruidor em 84. Esses filmes ajudaram a popularizar ainda mais o personagem e se tornaram clássicos do gênero de fantasia. Houve também o reinício da franquia em 2011, estrelado por Jason Momoa. Conan também apareceu na televisão numa série animada, Conan o Aventureiro, de 92 a 93, que retratava suas aventuras em um formato mais amigável para crianças. Além disso, o personagem foi destaque em alguns episódios de séries como Xena, a Princesa Guerreira, e Hércules, a Lendária Jornada. Nos jogos, Conan também tem sido amplamente representado. Existem videogames de ação e RPG baseados no personagem, assim como jogos de tabuleiros que recriam as suas aventuras. Esses jogos permitem aos fãs vivenciarem o mundo de Conan de maneiras interativas. Essas são apenas algumas das adaptações notáveis de Conan em diferentes mídias. A versatilidade e a apreciação duradoura do personagem são evidentes através dessas diversas interpretações, que continuam a cativar fãs de fantasia e aventura em todo o mundo. Agora vamos focar um pouquinho nas HQs, né? Uma saga muito interessante, inclusive eu tenho aqui, são a saga de HQs de Conan, o Cimério, publicada pela editora Glenar, né? Que aqui no Brasil foi trazida pela Pipoca e Nanquim. Nessas histórias, então, Conan é um bárbaro, originário da fictícia era iboriana, um período de civilizações antigas e místicas, e a editora Glenar, conhecida por sua adaptação de HQs de sucesso, lançou uma série de álbuns que recontam as histórias clássicas de Conan, em formato de quadrinhos. Essa saga foi escrita e ilustrada por diversos artistas talentosos ao longo dos anos, cada um trazendo sua própria visão do mundo de Conan. As HQs de Conan da Glenar capturaram o espírito aventureiro e violento do personagem, bem como sua habilidade em combate e sua perspicácia. As histórias geralmente envolvem Conan embarcando em jornadas épicas, lutando contra inimigos perigosos, descobrindo civilizações perdidas e enfrentando feiticeiros malignos. Uma característica marcante das histórias de Conan é o ambiente exótico e fantástico da era iboriana, repleto de cidades antigas, ruínas misteriosas, criaturas sobrenaturais e poderosas magias. As HQs da Glenar conseguiram transmitir essa atmosfera única por meio de ilustrações detalhadas e cores vibrantes. Além disso, as histórias também exploram a personalidade complexa de Conan, retratando-o como um herói destemido, mas também como um indivíduo cínico e pragmático, que busca sobreviver e prosperar em um mundo violento e implacável. Essa saga de HQs é uma excelente opção para os fãs do personagem, que desejam mergulhar nas suas aventuras de forma visualmente impactante. Ela oferece uma perspectiva renovada sobre as clássicas histórias de Conan, mantendo a essência do personagem e proporcionando uma experiência empolgante para os leitores. A saga adaptou várias histórias clássicas do personagem. Vou falar um pouquinho sobre elas. A primeira é a Fênix na Espada, que foi a primeira história de Conan escrita por Robert E. Howard e foi adaptada aí, então nos quadrinhos. Conan nela já é um rei e precisa enfrentar uma conspiração que ameaça o seu trono. A trama envolve política, intriga e traição, e mostra Conan usando suas habilidades para sobreviver e lutar contra os seus inimigos. Em termos de narrativa, a Fênix na Espada apresenta uma trama política e intrincada, com uma ênfase maior nos diálogos e nas maquinações dos personagens. A história explora a complexidade do reinado de Conan, destacando sua astúcia e habilidade em lidar com inimigos tanto no campo de batalha quanto nos corredores do poder. A narrativa é densa e envolvente, mergulhando o leitor em um mundo cheio de intrigas e traições. Já em relação ao estilo de arte, os cenários são ricos em detalhes, retratando castelos imponentes e ambientes sombrios. As cores são utilizadas para criar uma atmosfera sombria e dramática. Outra história adaptada nesta saga é a Cidadela Escarlate.
Essa história mostra Conan após ter perdido seu reino e agora ele se encontra como um ladrão e líder de mercenários. Ele é capturado e aprisionado na Cidadela Escarlate, onde precisa lutar para recuperar sua liberdade e seu poder. A trama apresenta batalhas épicas, magia negra e uma luta desesperada de Conan para reconquistar seu lugar como rei. A Cidadela Escarlate ela apresenta uma narrativa mais acelerada e repleta de ação em comparação com a história anterior. A trama se desenrola em um ritmo frenético, com Conan enfrentando inimigos poderosos, enquanto busca recuperar sua liberdade e seu poder perdido. A história oferece batalhas intensas e momentos de tensão, mostrando o lado selvagem e indomável de Conan. A narrativa também aborda temas de vingança e resistência. O estilo da arte reflete o bom tom dinâmico da história, com ilustrações também detalhadas e movimentos expressivos. Outra história que merece destaque é a Torre do Elefante. Uma das histórias mais famosas de Conan, a Torre do Elefante, conta a história de Conan em sua juventude, quando ele busca uma joia lendária guardada na Torre do Elefante. Ele enfrenta criaturas estranhas e poderosas, além de descobrir segredos antigos. Essa história é marcada pela atmosfera sombria e misteriosa, bem como pela astúcia e coragem de Conan. A Torre do Elefante possui uma narrativa mais misteriosa e sobrenatural. A história apresenta uma atmosfera sombria e enigmática, com Conan explorando a Torre do Elefante e descobrindo segredos antigos. A trama é marcada por elementos de fantasia, como criaturas estranhas e magia negra. A narrativa também explora a coragem e a curiosidade de Conan, bem como sua habilidade em enfrentar perigos desconhecidos. O estilo de arte é mais imaginativo, com ilustrações que retratam a Torre do Elefante como um local místico e assustador. Outra história que merece destaque é a Rainha da Costa Negra. A Rainha da Costa Negra é uma história que apresenta uma das paixões mais intensas de Conan, a pirata Belite. Conan se envolve com a pirata em suas aventuras pelos mares e juntos enfrentam criaturas marítimas, feiticeiros e descobrem uma cidade perdida. A história aborda temas como o amor, traição e o preço da ambição. A Rainha da Costa Negra é uma história que mescla aventura, romance e fantasia. A narrativa apresenta a intensa paixão entre Conan e a pirata Belite, enquanto eles enfrentam perigos no mar e descobrem a cidade perdida. A história é rica em ação e emoção, com momentos de romance e tragédia. A narrativa explora temas de amor proibido, sacrifício e busca por liberdade. O estilo de arte é impressionante, muito detalhada e com cores vibrantes. Em resumo, essas histórias são distintas e abrangem política, intriga, ação, mistério, romance e fantasia. Cada história tem um estilo de arte adequado ao seu tom, com detalhes visuais que enfatizam as características únicas de cada trama e criam uma experiência visualmente envolvente. Conan é um personagem muito carismático. Você conhecia todas essas adaptações de Conan? Deixa nos comentários mais histórias de Conan que você conhece e gosta. Espero que tenha gostado deste vídeo sobre Conan. E eu vou ficando por aqui, mas não esquece, deixa seu like, faz a sua inscrição no canal. E um grande abraço do cavalo!